Shalom, tudo bem? Anderson Carvalho aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo ao nosso canal. Hoje, domingo, eu estou gravando um vídeo para os nossos seguidores, não somente para alunos, mas hoje é para os nossos seguidores. Ontem, sábado, nós recebemos durante a mentoria um vídeo de um aluno onde mostrava aquela questão do caso Henry, enfim, todo mundo está aí abismado, sinto muito de informar, mas isso é muito mais frequente do que você imagina. Esse caso só tomou notoriedade porque ele é uma pessoa pública, mas se não fosse, estaria aí no anonimato como tantos outros que acontecem frequentemente. É uma triste realidade. Os alunos compartilharam esse material porque nós gostamos de estudar, nós gostamos de ter referência de alguns materiais e, de fato, a gente criar um debate sempre respeitosamente, sempre de uma forma harmoniosa ali. O que concorda, o que não concorda, o que pode ser, o que não pode ser, enfim, dentro dos nossos grupos nós abrimos para debates. Algumas pessoas me perguntaram por que nós não fazemos grupos públicos e liberamos para que qualquer pessoa possa participar. Porque, infelizmente, muito dos conteúdos que se fala dentro de um grupo público, a maioria das pessoas elas não tem consciência do que está sendo dito. As pessoas pegam um tutorial na internet, assistem um vídeo no YouTube, ou vê uma pessoa que está falando numa entrevista, uma coisa que não tem nada a ver, e isso gera desinformação. Então, por uma questão de respeito e ética, as pessoas, quando querem de fato aprender, elas vão procurar meios para que isso ocorra. Então, assim, por esse motivo que a gente não tem mais grupos públicos. Todos os nossos grupos, se alguém estiver usando algum grupo público com o nosso nome, você pode denunciar, porque nós não permitimos e nós não temos nenhum grupo aberto a mais, ok? Então, bora lá. Sobre a questão aqui do caso Henry, esse é a entrevista que o Cabrini coloca ele diz que são trechos inéditos, que não tinham sido inseridos, se não me engano, na entrevista em si, né? Porque na entrevista eles têm um tempo, então ele tem que condensar. É por esse motivo que aí eles aproveitam para fazer dramatização, para poder gerar de fato uma contextualização e também acaba enviesando as pessoas. Nós, quem já não me acompanha, sabe que juntamente, quando eu falo nós é porque a academia, tem o Edgar, tem o Eliabe, tem os monitores, nós evitamos fazer análise de materiais de entrevistas, porque assim, a gente não tem a linha do tempo daquela gravação, nós não sabemos as condições, a série de informações que talvez elas não entraram na edição e elas podem ser relevantes. Então, sem contar que existe a dramatização, não sei se você tem visto aí, tem algumas análises saindo, feito com a base da entrevista, e existem, não é um pequeno erro, existe totalmente equívocos absurdos. Então, assim, podemos utilizar um material desse a fim de instruir, a fim de trazer informações? Podemos, mas podemos fazer inferências e apontar ali de fato incongruências consistentes e até mesmo culpar? Não podemos fazer isso, tá? Inclusive o material desse não tem força probatória. Ele é um material que é utilizado para inspirar, para poder ajudar as pessoas a observarem coisas que antes passavam despercebidas. Mas análises como tem sido feitas de apontamento, já criando um pré-julgamento e assim, para você entender bem, um perito ele não julga. O perito ele faz um trabalho de forma que ele vai ajudar a clarear as informações. É igual às entrevistas do Cabrini, que eu sou fã do Cabrini. O Cabrini ele não faz uma entrevista acusando. Em um momento ou outro ele às vezes vai fazer uma pergunta mais fechada, que ele quer a resposta, obviamente, mas você pode ver que não é à toa que ele é o melhor repórter investigativo que existe no Brasil. Ele sabe fazer perguntas, ele tem técnica para tal. Então, assim, esse material que eu estou compartilhando com vocês aqui agora é um trecho de todo o vídeo lá, se eu não me engano são 16 a 20 minutos de vídeo, não lembro, mas é apenas um pequeno trecho de alguns pontos que eu achei relevante de trazer. E eu não fiz todas as marcações, eu foquei em marcações que vão ser mais fáceis de vocês compreenderem e a gente vai de fato entender cada etapa aqui, beleza? Eu vou compartilhar aqui com você, ponto. Bora lá então. A senhora tem consciência que, dependendo dos resultados das investigações, a senhora pode até ser presa? A senhora sabe disso? Eu sei dos riscos, infelizmente, mas eu não sou culpada. Olha que interessante, eu não sou culpada. Eu não sou culpada. Ela fala, ela não é culpada. Ela não fala a gente. E uma coisa que eu achei muito interessante, né, quando ela fala eu, é porque o Jairinho não fala eu, ele fala a gente. Ele se coloca ele e ela na situação. Ela, em momento algum, coloca ele.
Durante toda a entrevista, ela, uma hora ou outra, um momento raro ou outro, que ela fala gente, eu e Jairinho, alguma coisa assim, não salvo engano, mas a todo momento as negações dela, ela fala eu não sou culpada, quando refere-se a ela, tá? Bora lá? Isso eu posso lhe garantir. Hoje meu sentido, eu estava sem sentido de vida. Hoje meu sentido de vida é provar e mostrar a minha inocência, porque isso é um absurdo que estão falando. Isso é um absurdo. Porque o meu propósito agora é provar que não fui eu. Ó, provar que eu não fui eu. Tem outras informações ali, a gente já viu a questão do S1, existe ali uma alteração no fluxo, ela hesita, né, sem propósito, depois ela fala propósito, mas provar que não fui eu. Olha para você ver que coisa interessante, isso é chamado de C4, que é um deslizamento verbal, que também é conhecido como ato falho, ok? Então assim, provar que não fui eu, então isso aí já praticamente casa com aquilo naquele primeiro momento ali, quando ela já faz uma negação direta. Ou seja, são pontos de interesse. Anderson, é incongruente? Não, são pontos de interesse, ou seja, pontos que devem ser investigados melhor. Bora lá continuar? Imagina me matar agora. A culpada, não sou culpada. Era a minha missão. Eu acho que foi a pior missão. Aqui ela está referindo à questão que ela ficou encarregada do velório do filho. Ele me conhece. Ele sabe que eu não fiz nada. E de fato, uma coisa que eu deixei esse ponto aqui, isso aqui é um gerenciamento de pressão, tá? É uma maneira de você atenuar a gravidade de algo, de uma acusação, para cima da própria imagem. Aqui ela está se referindo sobre o marido dela, o ex-marido dela, melhor dizendo. Porque o próprio ex-marido dela fala que não, a Monique amava o menino, gostava, fazia tudo. E de fato, ela tem uma tristeza real. Ela sente falta do filho, ela pode sentir culpa, assim, a gente agora vai conjecturar, tá? Ela pode sentir um pouco de culpa porque ela negligenciou, ela deixou pontos ali que poderia ter, em algum momento, ela poderia ter interferido, como nas mensagens do WhatsApp ali, do que ele batia na criança, enfim. Mas ela gostava de fato da criança. A gente fala assim, ela não gostava do filho porque ela fez isso. Calma, gente, a gente não pode misturar os mundos aqui não. Tá? Num trabalho, por exemplo, no Cabrini, ele pode, porque o objetivo dele ali é fazer uma matéria, etc. Agora, no objetivo investigativo profissional, quem é perito, ele não pode ficar entrando nessas pilhas, tá? Mas aqui eu deixei esse ponto para poder mostrar que, de fato, o próprio pai da criança falava que ela era uma boa mãe, que ela adorava o menino. Eu sempre fui uma boa mãe. Esse que é o gerenciamento de pressão. Bora lá? Isso aí é incontestável. O senhor acredita que tenha feito tudo que estava ao seu alcance? A gente vai começar a falar dele aqui agora, do Jairinho, tá? O Cabrini faz, né? Acredito que você deva ter feito tudo que poderia estar ao seu alcance. Antes para salvar essa criança? Quando o Cabrini está fazendo a pergunta, primeiramente a gente tem um P6, que é uma pequena deglutição. Olha o que acontece, ele engolindo seco, ó, olha na garganta dele, pela papada aqui na barba dele. A barba vai fazer uma própria linha desse lado aqui, que é o lado direito dele. Olha que interessante, ó, deglutição. Ó. Antes para salvar essa criança? Deglutição, todos nós deglutimos. Nós estamos falando, a nossa boca é seca, então há a necessidade da gente lubrificar, né, os lábios. Então nós vamos encontrar meios para tal. A deglutição é um processo natural, não tem nada de absurdo. A questão é que quando nós estamos vivenciando um momento de estresse, nós temos a necessidade de buscar meios para lubrificar, né, aumentar a nossa salivação. Então, assim, a saliva de uma deglutição mecânica, que é uma deglutição feita para poder suprir uma necessidade do organismo naquele momento, ela é mais espessa, ela é diferente da saliva normal. Para você ter uma ideia do que eu quero dizer com essa questão da deglutição e importância, os chineses, né, tipo 2000 anos antes de Cristo, os chineses eles pegavam pó de arroz e colocavam na boca de pessoas que eram suspeitas de estarem mentindo, e se aquele pó do arroz estivesse seco, é porque aquilo era um indício de que aquela pessoa poderia estar mentindo. Por quê? A boca é seca. Então, assim, tudo que a gente tem hoje de referência, de certa forma, os chineses lá atrás já estavam corretos com essas informações. Mas, além da deglutição, nesse pequeno trecho que eu vou soltar aqui, nós vamos ver uma tensão nos olhos, que vai ter um fechamento,
e ele vai também ter uma microexpressão facial de medo. Olha, perceba, vamos observar cada um dos pontos aqui. Existem outros elementos, mas vamos focar nesses 3 que são os mais interessantes. Acredito que sim, Cabrini. Olha que interessante, ó. Olha aqui a microexpressão, ó. Olha para você ver que lindo, ó. Unidade 1, unidade 2, ele tem uma pequena abertura do olho. Unidade 20, ó, o estiramento lateral. E unidade 25, que é apenas a separação dos lábios. Mas olha aqui, ó. Isso aqui é uma microexpressão, ó. Olha como é que os lábios dele mudam. O lábio dele estica horizontalmente. Aqui nós estamos falando de uma intensidade mais vestigial, uma coisa bem pequena mesmo. Ou seja, é uma microexpressão. Microexpressões acontecem em baixas intensidades, ok? Então aqui nós temos uma microexpressão de medo e depois nós temos a tensão no olho, que é onde ele fecha o olho. Existe uma diferença entre piscar o olho, que é o blink dentro do FACS, e existe o fechamento do olho. Então aqui ele faz um fechamento do olho, onde que não é aquela piscada que acontece em frações, em milésimos de segundo, não. É um fechamento, ele para por maior tempo. Olha, vamos ver? Ponto. Aqui nós temos mais um ponto de interesse. Nós temos 3 sinais acontecendo por canais diferentes dentro de um espaço pequeno. Eu estou falando somente nesse hotspot, que aqui nós temos um hotspot. Mas ao longo desse pequeno dos vídeos, nós podemos perceber vários hotspots acontecendo. A Monique também? Também. Houve alguma falha da parte de vocês? A gente foi o mais rápido possível para o hospital. Acho que era o melhor que a gente podia fazer. Quando é que o senhor teve conhecimento da gravidade dos ferimentos, da gravidade das lesões, doutor Jairinho? Da gravidade das lesões do ferimento? Olha que interessante. S1, ele tem uma hesitação na hora de responder a pergunta. Primeiramente, o Cabrini faz uma pergunta, ele vai lá e para responder a pergunta, ele repete tudo aquilo que o Cabrini fala. Isso ele está hesitando, né? Eu estou ganhando tempo para racionalizar aquilo que eu vou responder. É tipo, me pegou de surpresa aqui. Seria mais ou menos assim. Quando a gente começaram a... E aí você pode ver que ele não conclui, né? Ele não conclui uma linha. Então isso ainda é o S1, né? Ele começa a se perder, ele começa a colocar preenche, tem o S2 também, que ele vai começar a colocar preenchimentos ali. Ele não conclui a linha de raciocínio. Desse trecho para frente, há uma alteração no fluxo de piscadas dele comparado com outros momentos. Mas esse trecho aqui em especial, a gente vai ver ele tendo um aumento do fluxo de piscadas e além disso tem um momento que ele vai ter uma tensão ainda no olho, ok? Olha que interessante, repare que nas piscadas. A vazar informação da imprensa que era grave, enfim. Até então eu tive noção que era uma ação contundente, ou seja, uma pancada e que tinha afetado o fígado. Essa era era o que a gente sabia até antes da gente ter conhecimento do lado. Ou seja, o que quer dizer a questão da piscada aumentar? É que ele está por um forte momento de estresse, ele está vivenciando uma situação de altamente desconforto, ok? Isso não é segredo para ninguém, mas quando ele começa a racionalizar sobre aquela situação, aquelas informações elas são um pouco diferentes do que de fato ele tinha o entendimento, enfim. O que acontece? Isso vai aumentar, as piscadas elas podem aumentar ou elas podem parar. No caso dele elas aumentaram e no final nós percebemos que há ainda uma tensão no olho, tanto é que ele fecha o olho por um período um pouco maior, ou seja, altamente, são fortes indícios ali que o desconforto. Então se o Cabrini apertasse mais alguma coisa ali, talvez ele soltaria mais informações naquele momento. Nesse outro trecho aqui, nós vamos ver aqui já um cluster, né? Nós temos aqui um conjunto maior de sinais acontecendo, nós temos um B4, S1, C2 e um V1. Bora assistir? Um acidente doméstico causaria isso, doutor Jairinho? Eu não quero tirar conclusão. Né? Eu não quero poder aqui ser perito para poder dizer e afirmar o que está escrito no laudo. Eu acho que o laudo é técnico, né? Assim, eu tenho que respeitar o profissional que fez. Ele descreveu aí uma lesão do lado direito importante, significativa, né? E que levou à morte, à hemorragia. Assim, ele estava com o abdômen com sangue porque o fígado sangrou.
mas eu considero uma lesão importante do lado direito, né? Tanto que acabou acontecendo o que aconteceu. Acabou acontecendo o que aconteceu. Ele abaixa o volume enquanto ele fala nesse ponto aqui. Acontecendo o que aconteceu. O que aconteceu? A morte. Acabou culminando na morte do Henry. Então ele já faz um distanciamento. A distanciamento também, quando ele cita, ele não fala diretamente da criança em primeira pessoa. Ele sempre fala de uma forma com uma certa distância. O S1, lembra que eu falei de preenchimento das lacunas? Ele fica sempre gravitando, e vai e não conclui uma linha de raciocínio. Né? Isso é chamado de S1. Tensão nas mãos e nas pernas. Então você pode ver que a todo momento ele está com os pacificadores e as pernas dele ficam balançando para lá e para cá. Ou seja, é uma situação com muita tensão. Né? Então aqui nós temos mais um cluster com informações muito interessantes nesse pequeno trecho. E eu não pontuei ainda algumas coisas aqui, como ilustradores, que depois em um determinado momento ele faz, porque em outros momentos também ele tem. Mas ele demonstra uma atenção excessiva, além de expressões faciais. Mas vamos focar naquilo que está mais interessante para você entender toda a linha de raciocínio. E o senhor conhece o lugar onde isso aconteceu, supostamente, que é o quarto principal, e o senhor viu também as lesões, a descrição das lesões. Que tipo de conclusão o senhor chega? Com o seu conhecimento acima do normal, sendo médico? Tipo que são lesões importantes e ao mesmo tempo tem aquele cenário lá onde a criança estava, aquele quarto. Respiração. Primeiro ele faz aquele S1 para poder falar, e o Cabrini vai lá e continua com ele, e aí vai lá e dá uma respiração, e aí vai começar evasivo. Olha só, em medicina, a medicina não é matemática, Cabrini. Eu prefiro deixar para os médicos legistas. Eu prefiro deixar para os médicos legistas, prefiro deixar para a polícia, que ele vai falar daqui a pouco. Isso é chamado de evasividade. Eu prefiro não responder sua pergunta. É mais ou menos isso. Legistas, para a polícia, para poder descrever o que aconteceu, eu tenho certeza. Olha aqui que interessante. Aqui nós temos um medo. E, inclusive, nesse medo dele, até a ação no pescoço dá para ver que ele tem uma tensão. Então, vai ter unidade 1, 2, 5, unidade 20 ao afastamento e ainda tem uma tensão aqui. Ou seja, nós temos aqui uma expressão facial de medo. Uma que interessante. Certeza, presta atenção. Presta atenção. Isso daqui, é extraordinário. Presta atenção. É uma tentativa de controlar, de fazer com que a pessoa foque somente naquele... É uma característica de manipulação, tá? Presta atenção no que eu vou te falar. Observe bem o que eu vou te falar. Escuta bem o que eu estou te falando. Eu estou te dando um aviso. Isso é uma tentativa de manipular, de apontar, persuadir, ok? E ele quebra o fluxo. Então ele já tem uma quebra nesse fluxo, aí ele vai vir com gerenciamento de pressão, que é uma maneira de falar bem, etc. E depois ele vai se distanciar. Olha que legal. Eu tenho certeza diante de Deus que a verdade vai ser estabelecida. Diante de Deus. Isso é o quê? Gerenciamento de pressão. Eu estou trazendo quem? Deus. Todo mundo teme a Deus, né? Pelo menos assim, as pessoas que são mais cristãos, enfim, eu não sei se é o caso dele. Mas o quê? Ele colocou Deus. Então, Deus no meio, e você pode ver que ele faz um gesto que é muito coerente com o gerenciamento, né? Que é um gesto de piedade, olha, que também foi chamado pelo nosso amigo Paulo como o gesto de falsa reza. Mas vamos lá. Que verdade é essa? A verdade é que eu e Monique tratamos esse menino como uma... Esse menino, aqui há um distanciamento. A verdade é que eu e Monique tratávamos o Henry com muito amor e carinho. Não, a verdade é que eu e Monique tratávamos esse menino, ou seja, eu me distancio da criança. O maior carinho do mundo, e a gente para ele só deu carinho o tempo inteiro. O senhor é no mínimo uma testemunha muito importante nesse caso. Que tipo de contribuição o senhor pode dar para o esclarecimento dessa morte? O que for necessário. Eu estou aqui à disposição para poder fazer o que for necessário. Eu tenho certeza... Presta atenção. Nós teremos mais um gerenciamento de pressão, que é o que eu destaquei nesse quadro, juntamente com deslize verbal. Que é o quê? Você sabe. Ato falho. Absoluta. Diante de Deus que... Deus é o gerenciamento de pressão. O assassinato não foi. Ponto.
Mais um, isso aqui é uma questão de ato falho. Lá no início eu já mostrei um para você. Eu tenho certeza que assassinato não foi. E aí, Anderson, mas se não foi um assassinato, o que aconteceu? Não foi um acidente dele ter caído. A questão é que, e aí eu vou falar o que eu acho, tá? Eu vou falar o que eu acho, eu não estou dizendo que eu esteja correto não. E vamos abrir um parênteses aqui bem grande. O que o Anderson acha é que ele não queria matar a criança, pelo menos não naquele momento. Que ele foi, deu um safanão na criança, a criança acabou que veio a óbito, mas tipo, não era a intenção de matar a criança, não naquele momento. Se você for ver assim, toda a linha de raciocínio, não bate muito ali, até porque ele mora dentro do condomínio, eu já falei sobre isso. Inclusive, eu e o Edgar fizemos uma análise meio que superficial, que foi ao vivo, e vou deixar o link aqui no card aqui em cima, você acessa lá para que você possa entender qual é a diferença entre uma análise profissional e análise feitas a fins de entretenimento. Mas aqui ele fala que não foi um assassinato, ou seja, porque foi um acidente, eu cometi um erro, eu cometi uma falha, eu me excedi. O grande problema é que desde o início ele começou a negar toda a situação e aí o que acontece? Vai acumulando e chega uma hora... O senhor tem consciência de que, dependendo do resultado das investigações, o senhor, a sua esposa ou os dois podem ser presos? Eu acho impossível isso, Gabriel. Eu acho impossível isso. Eu tenho que acreditar que quem não tem culpa não pode levar a culpa. Aqui ele vai ter um deslize. Presta atenção. Eu não posso acreditar nisso. Não posso levar essa verdade comigo. Eu não posso levar essa verdade comigo? Quem tem culpa, mas peraí, eu não posso levar essa verdade? Ou seja, então eu não posso levar essa mentira comigo. Eu não posso levar essa injustiça comigo. Mas eu não posso levar essa verdade comigo? Ou seja, eu estou assumindo que isso é uma verdade. E aí? Eu quero trazer a verdade comigo, mas levar essa verdade comigo? Percebe? Enfim. O senhor cometeu erros nessa tormenta? Claro que não. Presta atenção. Aqui tem um shrug, eu até marquei esse shrug aqui só para poder, eu vejo as pessoas, shrug e tal. Shrug nada mais é do que um movimento de ombros, é dar de ombros, só isso, tá? Shrug. E ele, por si só, não significa nada, tá? Pode ser um tique, pode ser que a pessoa está mexendo o braço, então parece que ela está tendo um shrug. A gente tem que tomar muito cuidado com micros movimentos, porque nem sempre quer dizer absolutamente nada. Eu destaquei aqui porque aqui de fato ele vai chamar atenção para alguma coisa. Primeiro que nós temos o dar de ombro, né? Porque ele já vai fazer um gerenciamento de pressão, erros, né? A gente comete, então ele vai falar alguma coisa nesse sentido. Então foi por esse motivo que eu destaquei esse ponto aqui. Posso ter cometido erros, né, pela minha vida. Posso ter cometido erros pela minha vida. Isso é uma forma de tentar atenuar, diminuir o impacto de qualquer outro erro. Ou seja, quem nunca errou? Quem nunca perdeu a cabeça? Ou quem nunca fez alguma coisa aí que deu errado? Seria mais ou menos assim. Então, nesse momento, é uma forma dele tentar trazer empatia das pessoas para cima dele. Todo mundo pode errar, todo mundo erra, né? Mas não nesse caso aqui e tal, mas com certeza, eu tenho certeza que eu não merecia estar passando por esse momento que eu estou passando. Não é esse momento. Agora, preste atenção nesse outro trecho que eu vou colocar aqui para que você possa assistir. Olha que interessante. Que tipo de ataque tem machucado mais? No momento que nós esperávamos viver o luto, né, de passar por isso, veio uma avalanche em cima da gente de questionamentos, enfim, acerca disso que eu acho legítimo. Preste atenção nessa palavra. Ele acha legítimo acontecer, mas tem machucado muita gente. Até que ponto o senhor considera essa desconfiança Olha o que o Cabrino vai perguntar. legítima? Eu acho completamente absurdo. Ele acha completamente... Primeiro ele fala que ele acha legítimo, depois ele acha que é completamente absurdo. Lembre que o Cabrini não colocou palavras na boca dele. Perguntou a mesma coisa, que ele acha legítimo, então até que ponto você acha legítimo? E aí ele vai fazer o quê? Uma evasividade. Ele vai atacar, em outras palavras, esse tipo de questionamento. Eu acho que ninguém pode imaginar que isso pode acontecer no seio de uma família. É unanimidade, todas as pessoas que me conhecem sabem da minha índole. Isso aqui é um gerenciamento de pressão. Todas as pessoas que me conhecem, eu sou um cara legal, sabem da minha índole. E ali a gente tem uma expressão de... Assim, eu tenho 3 filhos de idades diferentes.
E a gente agora esse nosso Um S1, o fluxo vai, não vai? que é um menino doce, carinhoso. Menino doce. Monique é uma mãe muito zelosa. Monique é muito zelosa. E aí, só para voltar novamente àquela situação que eu tinha citado dela, é porque ele fala muito bem dela. Ele, de fato, ele preza muito pela imagem dela, ele defende ela, pelo menos aqui, né? E isso pode ser uma estratégia, né? Porque ela sabe que ele matou. E aí, o que acontece? Ela é negligente ou alguma coisa? Não. Ela está tentando justamente ganhar confiança, né? Ou não vou falar ganhar, vai. Estou tentando manter minha imagem diante dela para que ela não abra a boca nem nada, porque se ela abrir a boca, puf, aí o negócio vai pro beleléu. E ela, você pode ver que ela não faz um discurso entre a gente, em nós, mas somente em mim. Eu não fiz nada. Eu tenho certeza. Eu. Ele já não fala eu, ele fala a gente. Ou seja, ele inclui ela no meio da situação. Então, assim, essa é a análise que eu queria trazer para você. O pessoal sabe que a gente não fica fazendo muito essas análises aqui nem nada. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo aí com alguém, se inscreva aqui se você quiser, será muito bem-vindo. E a gente está aqui para poder compartilhar. Se você quiser aprender a fazer análises como essa, entender essas marcações, esses protocolos, o que a gente utiliza, isso aqui tudo é com base científica. E aí basta você, aqui embaixo eu vou deixar o link de 2 treinamentos, basta você escolher qual aquele que se adequa melhor. Um permite você analisar os 6 canais de comunicação. É o nosso primeiro curso sobre análise de 6 canais, foi o primeiro curso do Brasil, que a gente de fato trouxe esse conteúdo de fora. E nós temos o curso de análise de expressões faciais, que eu posso te garantir que vai te ajudar a abrir muito seu olho para entender mais sobre o comportamento, sobre as expressões, sobre as emoções. Ok? Então é isso aí. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.